Bom, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Brilhante Nerd. Eu me chamo Maicon Brilhante e hoje eu trago um vídeo diferente para vocês. Há um tempo atrás, eu já havia falado aqui no canal sobre sistemas operacionais, né? Me vi na necessidade de falar novamente. Tem muita gente que não assistiu o vídeo naquela época e o vídeo acabou ficando para trás. Vou até deixar no card acima, mesmo assim, esse vídeo para vocês. Perfeito? Resolvi dar uma atualizada aqui e conversar com vocês de uma maneira mais simples também, falando de sistemas operacionais, certo? Por quê? Porque tem muita gente que vai chegando aí na metade do ano, vai aparecendo concursos públicos que vêm aí com informática, né, no seu conteúdo do edital. Então é bem interessante você conhecer também, tanto para nível de conhecimento, né, curiosidade, como eu sou curioso também, assim como também para as pessoas que querem praticar um concurso público e vão passar, né, por questões que envolvem informática e muitas vezes não têm os conhecimentos mais técnicos, digamos assim, e até conhecimentos básicos, e a gente precisa aprender aqui. Perfeito? Vocês podem perceber que nessa imagem eu já mostro aqui, né, o Chrome, por mais que você possa pensar assim, caramba, mas o Google Chrome, ele vem a ser um sistema operacional? Bom, já temos aí o Chromebook, né, que vem com praticamente o navegador Chrome como seu sistema operacional, né? Só que com algumas modificações e aí ele vai te dar todo o aspecto de sistema operacional, né? Onde você consegue ter experiência parecida com a dos outros, né, sistemas aqui, como por exemplo macOS, o Windows, Linux e como vocês podem perceber aqui fora, né, o Android. O Android também é um sistema operacional. E você precisa conhecer também sobre as características que englobam todos esses sistemas, certo? Então, hoje eu trago um vídeo, meio que uma aula sobre sistemas operacionais. Meu nome é Maicon Brilhante, vocês já me conhecem, já aproveitem aí para ir deixando a sua inscrição, ativando o sininho de notificações e comentando à vontade. Vamos passar aqui mais à frente para vocês entenderem como é que funciona o negócio. Bom, o sistema operacional, ele já começa, né, sendo um software básico, né? Em outros vídeos também que eu já falei aqui no canal e também está disponível, tá? Justamente fazendo a diferenciação entre software e hardware, né? De uma maneira simples, eu posso explicar para você que o software é tudo aquilo que você consegue ver e o hardware é tudo aquilo que você consegue tocar. Por exemplo, software vem a ser os programas que estão no seu computador, assim como o sistema operacional. Já o hardware é o seu teclado, é o seu mouse, são as peças que tem no seu computador. Perfeito? Então ele é um software básico. Por que básico? Porque ele é o software base para os outros programas, para os outros softwares. Exemplo, o sistema operacional precisa estar no seu computador para que o seu software, que é o seu programa, se comunique com o seu hardware, que são as suas peças, que é o computador em si. Um computador sem sistema operacional não consegue trabalhar com os programas que futuramente você deseja utilizar. Perfeito? Então, vamos seguir adiante. O sistema operacional também gerencia os recursos do sistema. Quais são esses recursos? Bom, os recursos são o seu áudio, né? Ele que gerencia o seu áudio, gerencia o seu pacote Office, que são os outros softwares, né? Onde você tem o Word, PowerPoint, Excel. Através dele você gerencia os seus navegadores e gerencia os seus dados também, né? Como fotos e vídeos, tudo você consegue gerenciar dentro do sistema operacional. Perfeito? Então, vamos seguindo aqui. Terceiro, a interface entre o computador e o usuário. Como eu havia dito, um computador sem sistema operacional não funciona de nada para passar informações ao usuário final, certo? Já que você não é um expert, não é um programador, nem nada do tipo, você é um usuário comum, você precisa de algo que te comunique com a máquina. E isso é o que o sistema operacional faz. Ele te comunica com o seu computador. Perfeito? Ele é multiusuário. O que é multiusuário, né? Você já deve conhecer, já de muito tempo atrás, né? Aqueles usuários que tem no computador, né? Tem o dono do computador, tem os filhos e tem,
né, de repente, um usuário livre para outra pessoa, certo? Para quem está conhecendo agora informática, como é que funciona? Você consegue criar vários usuários, onde o primeiro é o administrador, ele tem domínio total sobre o computador. O segundo é voltado para outras pessoas que venham a utilizar o seu computador, certo? E aí você pode criar mais usuários também. E aí ele se torna multiusuário. No entanto, somente o administrador tem o domínio total do computador. Ou seja, não tenho a senha do administrador, mas eu posso entrar nesse usuário que está aberto aqui para mim. Foi criado um usuário para mim sem senha ou com uma outra senha alternativa. Perfeito? Entrou lá. Se você precisar, né, de permissões administrativas, você só terá se você tiver a senha do administrador. Caso não tenha, você não consegue executar algumas tarefas, como até mesmo abrir alguns programas e aplicativos que estão bloqueados ali pelo administrador, né? E precisa ser executado como administrador, assim como você não consegue acessar as pastas do administrador sem você ter a senha de administrador. Perfeito? Ok, vamos seguir aqui. Sistema operacional também é multitarefa. Isso mesmo, multitarefa. Você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. Você pode utilizar o seu Word, você pode utilizar o seu navegador de internet e pode estar escutando uma música ao mesmo tempo no fone de ouvido, direto plugado ao seu computador. Então, ele se torna um sistema multitarefa. E isso aqui serve para todos os sistemas que eu falei aqui na frente, certo? Não é só para o Windows. Eu estou falando na linguagem do Windows porque para você que vai fazer concurso, por exemplo, é o que é mais questionado. Perfeito? Mas, no geral, para você utilizar o seu smartphone, você não precisa do Android? Precisa. Então, ele é um software básico para você poder colocar os outros aplicativos, como Instagram, Facebook e assim por diante. Ele não gerencia o recurso do sistema? Gerencia, né? Você tem que ativar e desativar o Wi-Fi através do seu sistema operacional. Você precisa fazer uma ligação através do seu sistema operacional e assim por diante, você consegue também gerenciar os seus arquivos. A interface dele, o celular, ele é um computador. Ele é um computador que você utiliza na palma da mão. E ele lhe comunica, tá? Ele comunica você, que é o usuário, com o smartphone, que é o computador. Então, o sistema operacional faz essa troca com você. Perfeito? Multiusuário, perdão, é multiusuário também. Ele faz com que você, né, crie novos usuários dentro do sistema. No Android já dá para fazer isso, certo? E também no iPhone. Temos aqui multitarefa. Dá para você utilizar ao mesmo tempo um aplicativo tocando músicas e também você continuar vendo as suas fotos ou utilizando Instagram, Facebook, WhatsApp e a música tocando ali atrás? Dá para você fazer isso ao mesmo tempo? E até gravando a tela, quem sabe ao mesmo tempo? Dá sim. Então ele é multitarefa também, tá? Todo sistema operacional é multitarefa. Claro, deixa eu voltar aqui, tá? Eu digo todo recentemente, né, falando dos sistemas operacionais comuns que eu já mostrei aqui para vocês, certo? Vão haver sim alguns sistemas operacionais que eu não estou falando no momento aqui, que podem não ser multitarefa, pode ter sido criado somente para ter um determinado comando, mas é o que já não se vê hoje em dia, perfeito? Vamos avançar aqui. Sistema de arquivos, tá? Todo sistema operacional, na prática, tem um sistema de arquivo, que é um conjunto de estruturas lógicas, ou seja, feitas diretamente via software, que permite ao sistema operacional ter acesso e controlar os que são lidos, armazenados e gravados no disco. Temos aqui exemplos de sistemas de arquivos do Windows, certo? Cada sistema operacional tem um sistema de arquivo diferente. O Android é um sistema, o Linux é outro sistema, o macOS é outro sistema. Perfeito? Mas aqui eu coloquei exemplos do Windows porque é o mais comum a ser utilizado. A Android é bastante, sim, mas por enquanto ainda não se vê falar tanto em concursos públicos como trabalhar com o Windows, que é o que se precisa hoje em dia. Perfeito? Então, temos aqui NTFS, FAT32 e exFAT. Vou avançar aqui para vocês para explicar cada um, tá? Quais são, então, esses sistemas de arquivos? NTFS, New Technology File System. Ele é mais seguro,
tem recursos avançados de recuperação, como o backup dos seus arquivos, suporte para discos rígidos maiores, onde você consegue colocar HDs de 2 teras, 3 teras e assim por diante, configurações de controle e acesso a arquivos, suporte à criptografia, entre outras vantagens. As versões mais modernas do Windows só podem ser instaladas em partições NTFS. Então, o Windows 7 para frente, né, o Windows 7, o Windows 8, o Windows 8.1, o Windows 10, o Windows 11, só consegue ser instalado em um sistema de arquivo NTFS. Ah, Maico, quer dizer que eu posso ter, de repente, um HD que não é NTFS? Pode ser formatado, por exemplo, nessas outras, né, esses outros formatos, principalmente neste aqui. Mas, né, para você instalar o sistema operacional, ele tem que estar formatado nesse sistema de arquivos. Então, o HD, por exemplo, eu vou dar um exemplo, que é onde fica o seu sistema operacional, né? Para quem não sabe, o HD é o dispositivo que armazena todos os seus dados, inclusive o sistema operacional é instalado lá. Ele precisa ter esse formato NTFS. Ah, não dá para mim utilizar o NTFS, ele está formatado em outro sistema de arquivo. Bom, você vai precisar formatar então em NTFS. Perfeito? Somente isso. Bom, então quais são esses sistemas de arquivos? Temos aqui o NTFS, New Technology File System. Ele é o mais seguro, tem recursos avançados de recuperação de arquivos, ou seja, backups, suporte para discos rígidos maiores, 1 TB, 2 TB, 3 TB, assim por diante, configurações de controle e acesso a arquivos, suporte à criptografia, entre outras vantagens. As versões mais modernas do Windows só podem ser instaladas em partições NTFS. O que são partições? São, digamos assim, que partes realmente do seu HD, que é onde vai ser instalado o seu sistema operacional. Né? Para quem não sabe, o sistema operacional é instalado no seu HD. Tem muita gente, ainda tem muita gente que pensa que é instalado na memória. A memória é memória RAM. Ela é outra coisa. Ela trabalha com a velocidade, com os dados do seu computador na hora da execução, tá? Os dados de execução não vai se incluir nesse caso, certo? Os dados que vai na memória RAM não são os dados que vão no HD. No HD vai sistema operacional, programas, os seus arquivos, eles estão no seu HD ou SSD, certo? Então, esse HD ou SSD precisa estar formatado em NTFS, certo? Senão, você não consegue instalar sistemas como o Windows 8, o Windows 10 e o Windows 11. Perfeito? Certo? Vamos passar aqui para o próximo. FAT32, né? Ele é mais antigo que o NTFS. Ele é uma tabela de alocação de arquivos, mas que é um sistema de arquivos que gerencia os acessos a arquivos em HDs e outras mídias. Porém, como eu havia dito, não dá para você instalar sistemas operacionais mais recentes nesse sistema de arquivo. Mas ele é bastante utilizado em pendrives, por exemplo, que você utiliza um sistema de arquivos ou um armazenamento de arquivos menor do que o que necessita estar no formato de NTFS. Outro exemplo, existem arquivos chamados ISO ou arquivos compactados em ISO, que são grandes e só conseguem ser copiados para armazenamentos em formato NTFS. Em formato FAT32, ele não é permitido, por mais que você esteja com um pendrive aí de até 100 GB. Você tenta copiar, se ele estiver formatado nesse formato, você não consegue passar esse tipo de arquivo chamado ISO, certo? Que é uma forma de compactar, ou até mesmo arquivos WinRAR, certo? Que são aqueles arquivos que você compacta em um local só, para diminuir também espaço. Perfeito? Temos aqui o exFAT, que ele é o meio termo entre esses dois aqui, e tem recursos avançados também como NTFS. E também é utilizado em dispositivos portáteis, assim como o FAT32, mas não é tão popular quanto o próprio FAT32. O FAT32 está mais presente popularmente nos dispositivos móveis, certo? O exFAT pode ser considerado também o FAT64. Perfeito? Ok. Vamos avançar então um pouquinho mais à frente. Antes de qualquer coisa,
Por que que eu falei exclusivamente do sistema de arquivos do Windows? Porque ele é mais cobrado em concursos públicos. Então, se perguntar quais são os sistemas de arquivos do Windows, você tem NTFS, FAT32 e exFAT. Ou, se de repente, na pergunta do concurso, ele te dá esses 3 formatos e ele pergunta o que eles são sistemas de arquivo. Perfeito? Vamos avançar aqui. Aqui nós temos os drivers, que são muito importantes. O que é um driver? É um pequeno programa, né, digamos assim, que permite que o sistema operacional do computador possa reconhecer ou se comunicar com dispositivos conectados a ele, certo? Temos aqui esse desenho como exemplo, né? Aqui, esse aqui não é somente um monitor, né? Você tem um monitor aqui na sua frente, mas digamos que isso aqui seja o computador, perfeito? O computador precisa de um driver instalado aqui para que ele se comunique com o mouse. Ele precisa de um driver instalado diferente desse aqui para que ele se comunique com o Wi-Fi. Ele precisa ter um driver para se comunicar com a impressora. Ele precisa ter um driver para ter a sua saída de som funcionando, certo? Então, esses drivers precisam estar ok e atualizados. Por que, Maicon? Bom, simplesmente pelo fato de que pode acontecer que o seu Wi-Fi fique falhando, às vezes conecte e às vezes não, por conta da falta do driver ou da falta da atualização do mesmo. Ou até simplesmente o Wi-Fi pode nem funcionar. Então, você precisa do driver para que todo o sistema aqui consiga se comunicar com os dispositivos que são plugados a ele. Perfeito? Ah, tá, Maico, aqui eu entendi. Aqui é referente ao alto-falante, aqui é referente ao mouse, aqui é a impressora, aqui você disse que tem que estar tudo ok. Mas o Wi-Fi, ele é um componente? Ele acaba sendo um hardware, porque ele tem um chipzinho Wi-Fi aqui dentro. E esse chip precisa se comunicar com o seu sistema operacional. E para que ele se comunique, você precisa utilizar o driver também. Perfeito? Perfeito, olha que interessante e muito importante você guardar isso aqui, ó. Driver não é o mesmo que drive. Isso aqui é importante porque pode cair um concurso público. Podem lhe perguntar lá na perguntinha, né, o que faz você se comunicar, fazer a comunicação entre o hardware e o software e principalmente para que alguns hardwares funcionem, né? O que você tem que utilizar? Qual o aplicativo, né? É o driver. E ele pode colocar as respostas lá como uma pegadinha. Driver, drive, escrever drive errado, por exemplo. Tá, Maico, mas você está enrolando, mas qual é a diferença? Bom, driver é justamente aquilo que eu expliquei agora para vocês, tá? Que é esse pequeno programa que permite que o sistema operacional, né, se comunique com os dispositivos conectados a ele. E drive é um armazenamento, como o pendrive. Por isso que nós chamamos de pendrive e não pendriver. Porque o drive é um dispositivo de armazenamento, certo? E o driver é o programinha que você utiliza para fazer comunicação. Perfeito? Ok, então guardem isso na mente de vocês, porque uma falta de um R faz toda a diferença. Ok? Bom, aqui eu quero apresentar para vocês a área de trabalho, ok? Vou até pegar aqui a minha canetinha e começar mostrando para vocês isso aqui, ó. Isso aqui se chama atalho. Vocês já devem saber, com certeza. São atalhos. Esses atalhos estão presentes na nossa área de trabalho. Área de trabalho ou, deixa eu tentar colocar aqui para vocês, desktop. Certo? Quando você ouvir falar em desktop, significa área de trabalho, tá? Tem muita gente que às vezes a gente fala na frente assim, desktop, e a pessoa fica voando e não entende o que é o desktop. É a área de trabalho, é essa frente aqui. Perfeito? Assim como em todo sistema operacional você tem um desktop. Aí no seu smartphone, Android ou iPhone, você tem a parte central com os atalhos. Ali você também pode chamar de desktop.
É mais utilizado, claro, em computadores, né, essa pronúncia, tá? Mas no desktop, nós temos aqui os atalhos, que são atalhos para os programas que estão instalados, tá? Aqui não está propriamente o programa em si, né? Porque se tivesse o programa direto aqui sem atalho e você apagasse, você perderia a execução do programa. Agora, atalho é diferente. O atalho é simplesmente para fazer o link entre esse atalho e realmente o programa chamado Word aqui, e no caso aqui Steam, certo? Então, os atalhos estão presentes muitas vezes, tanto na área de trabalho quanto aqui embaixo, que eu já vou falar o que é, para facilitar o encontro de determinados programas. Então, tem muita gente que costuma colocar atalhos aqui, não só de programas, como até mesmo de arquivos, né? Que a pessoa não quer retirar lá da pasta para jogar na área de trabalho e utiliza como um atalho. Aqui nós temos também, ó, barra de tarefas, que é justamente essa barrinha aqui, tá? Isso aqui é chamada de barra de tarefas. Por quê? Porque você consegue armazenar aqui, né, tanto os seus atalhos como executar as suas tarefas. Percebam, porque está azulzinho aqui embaixo do PowerPoint, do Chrome e das configurações, porque nesse momento estavam abertos esses programas e configurações e eles foram minimizados, né? A tela dele foi diminuída e eles ficaram aqui embaixo, né? São as suas tarefas guardadas aqui nessa gavetinha aqui, tá? Na barra de tarefas. Então, tudo que você executa fica aqui, assim como você pode também deixar alguns atalhos aqui para facilitar o encontro. Perfeito? Botão iniciar é esse camarada aqui, ó. Esse aqui é o botão iniciar. Nele, você abre um menu chamado menu iniciar, que nele também tem outros atalhos para outros programas e outras aplicações. Perfeito? Ok. Área de notificação, tá aqui no cantinho, pessoal. Área de notificação. Aqui você tem as notificações do seu Wi-Fi, da sua bateria, do seu alto-falante, né, para ver se está tudo ok. Você consegue gerenciar o áudio por aqui também, aumentar e diminuir o volume. Tem data e hora, e aqui tem algumas notificações que você recebe pelo seu e-mail, muitas vezes, que está logado no seu Windows. Isso aqui também existe no seu smartphone. Lá em cima você tem a área de notificações, certo? Você tem o seu menu, muitas vezes, em alguns smartphones, diferente dos iPhones, que a maioria das vezes não tem. Mas grande parte dos celulares, dos smartphones, tem o menu, certo? Nesse caso aqui é o botão, né? Mas tem um menu que aparece aqui para vocês também no smartphone. Não tem barra de tarefas, né? Pelo que eu me recordo. Os atalhos você tem também na frente. Então, basicamente, todos os sistemas operacionais são parecidos. E aqui no cantinho, gente, ó, bem aqui nós temos a lixeira, tá? Que eu vou aproveitar e comentar para vocês. Essa aqui é a lixeira, tá? A lixeira é onde eu apago meus arquivos e vai para lá? É isso, Maicon? Exatamente, né? Se você apagar, simplesmente apertar com o botão direito, apertar em delete ou clicar em um arquivo ou atalho e clicar na tecla delete no seu computador, no seu teclado, tudo que você apagar dessa forma, ele vai parar na lixeira. E aqui dentro da lixeira você pode restaurar depois esses arquivos, né? É diferente de você apagar por definitivo, que geralmente aperta-se as teclas Shift e Del juntas. E aí o arquivo vai embora de vez do computador. Ah, Michael, eu queria, na verdade, limpar o meu computador, ele está muito cheio. E eu comecei a apagar vários arquivos, vídeos e tudo mais, mas não libera espaço. E são arquivos inúteis que eu não quero mais. Muitas vezes eles podem estar aqui dentro da lixeira. Você abre essa lixeira e esvazia ela. Apaga novamente de dentro dela, que aí ele vai ser apagado de vez. Perfeito? Ah, excluir sem querer alguma coisa. Dentro da lixeira, você escolhe o arquivo, aperta com o botão direito em cima e você restaura esse arquivo e ele volta lá para o local de origem onde você apagou. Perfeito? Então, basicamente, a aula de hoje é essa. Nós vamos conhecer mais profundamente mais à frente. Resolvi atualizar um pouquinho para vocês, deixando mais ilustrativo, né? Um tema que eu já tinha abordado aqui no canal também. Perfeito? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.